Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. Camila Dantas. E eu sou Eduarda Queiroz. E hoje nós estamos aqui com uma convidada para lá de especial. Sim. Que eu estava aqui ansiosa pela presença dela. Faz E tempo. faz tempo. E hoje deu certo. Que é com a Josimere, mas assim, né, para os íntimos, que agora eu também sou íntima. Desculpa aí, né? A Meirinha. Tudo bom, Meirinha? Tudo bom, Seja Paula? bem-vinda, a melhor Obrigada, sua. Camila. Obrigada, Duda, pelo convite. Ah. Prazer estar aqui, né? Também estava muito nossa. ansiosa. Ah. Sabe, sempre. Hoje deu certo. Hoje deu Ansiosa. certo, não é? Ela é psicóloga e ela vai falar sobre um assunto importante, necessário e que está, assim, muito em alta, né? Que é fobia social com adolescentes, né? Ela é especialista no tratamento com adolescentes, atendimento com adolescentes. Então, Merinha, a mesa é sua, por favor, se apresente. Já escrevi. Ela já ia, né? Isso! Pode falar para ali. Ok. Josimere Pontes, né? Sou psicóloga clínica, formação em logoterapia pela UEPB, aí tenho formação em TCC e neuropsicologia. Atendo adolescentes e adultos, né? Então, eu estou há 18 anos em consultório, já trabalhei 10 anos em educacional, em escola também. Aí fui caminhando um pouco para algumas especialidades, né? Para alguns ramos, alguns nichos. E a adolescência é um dos que eu me identifico, que eu gosto, que eu curto. E é um público muito carente de acompanhamento e atendimento, tanto pelo número de profissionais que restringe um pouco esse perfil, como também por ser uma idade muito específica, de conflitos muito específicos, que fogem até um pouco daquele padrão de comportamentos e até de CID-10 que a gente, né, que a gente estuda. A gente fica, meu Deus, cadê o DSM-5, DSM-10? Já fizeram 10 para incluir, porque algumas coisas fogem. E um público incompreendido, uma transição rápida e que as pessoas... Eu sempre brinco assim, você estuda para ser mãe de criança. Você lê sobre o desenvolvimento da oralidade, da motricidade. Exatamente. Você se prepara para entender uma criança, a amamentação, a alimentação, tudo. Mas adolescente não, porque não passa rápido. Aí passa rápido, só são 3 anos. Só que esse passa rápido é onde tem as maiores questões de formação de personalidade. E a gente não se prepara, a gente não estuda para ser pai de adolescente, mãe de adolescente. E a gente se pega já dentro dos conflitos. Se pega já dentro das questões. E a gente precisa conduzir. E aí o terapeuta, muitas vezes, é como se fosse a tábua de salvação. Vamos levar. Socorro. Socorro, Graças a Deus por essa tal É de salvação, né? Para mediar É. todos esses conflitos e essa parte de autoconhecimento também, que é muito importante nessa Sim. fase, né? Hormônios aí à flor da pele, né? Tudo acontecendo. Sim. E pós-pandemia, Meirinha, como que tá essa garotada pós-pandemia? Quais as maiores mudanças, né? O que é que mais interferiu aí na vida deles, né? Deles. Se a gente pensar, fizesse uma retrospectiva do período da pandemia, primeira coisa, assim, nós adultos, muitos continuamos saindo de casa. Ou para fazer uma feira, ou para trabalhar. Nós tivemos o passaporte do direito legalizado de sair de casa para trabalhar, porque a gente tem que trazer o sustento. As crianças ficaram em casa, mas elas tiveram ganhos secundários, porque a criança até 7, 10 anos de idade, ela ama estar em casa. Porque tem o brinquedo, então elas sofreram com a adequação do estudo online, remoto, mas elas tiveram ganhos secundários, as aulas ficaram mais curtas, estava papai ou mamãe ali acompanhando. Os adolescentes, eles foram colocados dentro de casa, não chegou papai e mamãe para sentar do lado deles para assistir a aula, para orientar, não tinha professor de reforço, as aulas eram tão extensas quanto, com todas as regalias de colar, de fazer tudo, e entraram dentro da caverna deles, que eram os quartos, agora legalizados também. Porque antes era, sai do quarto, menino, sai do quarto, agora vai para o quarto estudar, vai para o quarto. Então, assim, eles entraram dentro dessa caverna com carimbo de autorizado. Muitos dentro desses adolescentes já têm uma personalidade esquizoide. Aquela falta de interesse de interagir, de socializar, de criar profundidade nas relações. Então, é como se fosse assim, pronto, a pandemia me trouxe o direito de ser quem eu sou. Porque até então eu nunca fui obrigado a ficar em casa. Eu ia com resistência, eu ficava lá no meu cantinho na sala, lendo meu livro, ouvindo minha música. Eu era talvez um pouco, me socializava com esforço, mas a pandemia me disse que agora eu posso ser eu.
E aí, o que é que a gente percebe? Muitos adolescentes se adaptaram muito bem. Eu acho que foi o público que menos trouxe queixa para o consultório de falta de socialização. Porque eles interagiam online, eles jogavam online, eles tudo online, Isso. que era o que eles gostavam. É. E eles também foram os últimos a sair de casa. A gente continuou saindo. As crianças voltaram para casa. Meu filho, de 8 anos, que hoje tem 9, voltou para casa antes dos adolescentes, Para a escola. para a escola. Sim. Aí depois voltaram os adolescentes, depois de muito tempo, e os universitários, é eles foram os últimos. É verdade. As escolas abriram para Primeiro criança pra de 4, criança. 5... E os adolescentes ficaram em casa, sabe? Que sabiam usar máscara, que já tinham se vacinado. Qual a explicação para isso? Os jovens universitários, todos dentro de casa, até não sei que período, tinha que se questionar isso, mas não se questionou. Eles foram os últimos. E aí, quando voltaram, ainda tiveram a opção, no ano passado, de ser remoto ou presencial. Muitos continuaram presencial. Muitos pacientes meus, remoto. E muitos não conseguiram voltar. Eu tenho pacientes que não voltaram para a escola. Tiveram mesmo? síndrome do pânico, quiseram fazer supletivo, né? Não querem entrar em faculdade. Eles já tinham uma tendência a não querer intimidade e convivência, e aí pronto, a pandemia legitimou. E tanto tem a questão fóbica, alguns aumentaram muito de peso, então que vão falar de mim. Outros, a fobia da reprovação da nota. Eu colei muito na pandemia, então não sei de nada. Quando eu voltar, vão descobrir que eu sou uma farsa. Né? A questão de você se sentir realmente um impostor. E aí, quando eu comecei a fazer prova, que eu não sei, que eu não vou tirar notas tão boas como antes, então fazer um supletivo. E outros, fobia mesmo, de gente. Porque ao passo que eles ficaram em casa, era o tempo todo, fica em casa, a Covid te mata, fica em casa. Estava certo, a mensagem era essa mesmo. Mas aquilo vai ficando no cérebro do adolescente como uma ordem. Fica em casa, durante um ano e meio. Então, quando ele pode sair, e ele já tem a tendência ao ostracismo, não, é uma ameaça. O cérebro associa como uma ameaça, mesmo sem saber ameaçar quem, não é mais nem a pandemia, mas é uma ameaça. Eu não gosto de gente, eu não gosto de muita gente, eu me sinto incomodado, eu não gosto que me toquem. Muitos com a questão assim de começar a ser desconfortável o toque para eles, o abraço. E isso perpassa por muitos meses, 2 anos quase para os adolescentes, com a mesma mensagem. Ou seja, o ambiente social é ameaçador de alguma forma. Num período que a gente já tem nossas ameaças, né, extremamente fantasmagóricas, né, inconscientes, de reprovação, rejeição, crítica. Então, E nessa fase, sobretudo, né? Nessa fase, sobretudo. Que é onde a gente começa a saber, ou pelo menos se preocupar com o nosso papel social. Isso. Que importância eu tenho para o mundo, para a sociedade, para a família? Que importância eu vou ter dependendo da escolha profissional que eu vou ter? Então, é um período onde eles realmente se preocupam. As crianças não. Quando elas tiveram que voltar, elas também se adaptaram muito bem, porque criança é assim, ela se adapta muito bem, né? E rápido, né? E rápido. E eu acho que teve um outro fator também. Quem pegou, né? Quem entrou na pandemia, nessa transição, não teve, pulou da infância direto, para adolescência, e não teve aquela parte do convívio, né, da socialização, tudo que é importante na fase da adolescência. E que às vezes nem amadureceu essa transição. Passou da infância para a adolescência, sem ter aquela transição da pré-adolescência, que você entra naquele conflito, né, do corpo, de não lidar bem com essa mudança, a menina, Os o menino. crushes. Não teve. Até isso, Camila. A inabilidade social da paquera. É verdade. Eu tenho uns 2 casos de pacientes, não adolescentes, um pouquinho jovem adulto, que começaram paqueras durante a pandemia, e aí quando começou a poder sair, não se viram, não se encontraram. Saber como reagir. Porque não sabe o que a outra pessoa vai achar no presencial, como vai ser. Eu não sei mais paquerar, eu não sei mais Eu sei conversar aqui, né? conduzir. Eu não Todos sei mais os relacionamentos. conduzir. E aí o flerte que durou um ano e meio quase, não se concretizou na mesma cidade. Nem se encontraram. Gente, Nossa. olha quantas perdas aí, né? Muitas, muitas. Eu não acho que nós adultos fomos os que mais perdemos. Nós perdemos pessoas. Mas eu acho que a gente não tivemos perdas, talvez financeira, material, algumas coisas. Mas essa parte social, essa habilidade, eu acredito que os adolescentes, os jovens adultos,
tiveram uma perda muito maior. Cognitiva, a criança pequena, né? Aí Isso. a habilidade social, os Os adolescentes. adolescentes. Mas os a adultos- cognitiva, eu acho que de todas é a mais fácil de recuperar, né? É. Porque a criança ali no desenvolvimento dela, É. uma hora ela É. consegue, aham. mas isso daí demora É. e leva É. disposição da pessoa, que muitas vezes não tem. E que justamente assim, a cognitiva, a gente contrata um professor, Aham. muitos, dependendo de como foi o acompanhamento, a escola, os pais, muitos não saíram com tantos prejuízos cognitivos. Criança, porque não cola, não tem aquela coisa de trocar informação, isso teve mais universitário, teve muito esse prejuízo. Mas eu acho que o social é um prejuízo que muitos deles não estão nem reconhecendo. Faz qual o problema de eu estar em casa? Exatamente. Os pais não viviam reclamando porque a gente queria sair direto? Qual o problema de eu estar em casa? Tô seguro. E escutei alguns assim, eu tenho tudo dentro do meu quarto. Eu tenho meu videogame, que eu jogo online com meus amigos, eu tenho meu computador, eu tenho meu violão, eu tenho meu teclado, eu tenho tudo. Por que eu vou querer Tem sair? meus amigos, aquilo que você falou, não, mas meus É, amigos Eles estão aqui. Aqui, Tem até um meme, né? Que diz assim, pra que sair de casa? Se eu tenho um ar-condicionado, uma cama confortável, Uma meus tomada amigos no pra celular, carregar. comida, tudo que eu preciso. Pois é, mas e essa habilidade do toque, do sentimento, É. né? Cadê? E aí, Merinha? O que se faz? Essa questão do toque, do sentimento, é como eu disse assim, a personalidade esquizoide, ele já tem um baixo interesse em criar vínculo. Ele até interage, mas ele interage superficialmente, ou quando é obrigado. Sim. A pandemia piorou, ou legitimou, como eu falei. A parte de afeto é como se fosse assim, antes eu fazia tanto esforço para ser simpático, para dar bom dia para todo mundo, para estar todo mundo conversando uma conversa lá besta, que eu nem queria interagir, porque eu tenho muitos assim, porque só conversa besteira, só conversa, né, futilidade, então, por que me esforçar? Então foi se perdendo. E até a questão do toque, eu não sei vocês, mas eu mesmo, lógico, enquanto adulta, tenho uma paciente que ela fazia terapia bem antes, adulta já bem antes da pandemia. E aí ela voltou agora. E a primeira coisa, quando ela me viu, Mary, Josimera, foi me abraçar. Na mesma hora eu tive uma reação assim de um susto. Porque, assim, a gente perdeu até essa habilidade de apertar na E mão, medo, de dar um né? abraço. Medo, né? Exato. É inconsciente, não é mais a Covid que você tem medo, é o toque. Porque a informação ficou lá, como você falou, É. né? Sem contato, porque o vírus passa e tal. Mas o vírus Isso. passou, né? Que ele tá voltando, enfim. Mas a ameaça tá lá. É. Das pessoas, do que pode acontecer. Exatamente. O botãozinho de alerta, né? Tá lá. Ele liga. É a ameaça, como você diz, das pessoas. Agora, de quê? Muitas vezes Nem se né, sabe, não se né? sabe. É verdade. E como é que agora? Como é que a gente... Tô com um adolescente assim em casa, não sei o que fazer, tô desesperada. E aí? Primeira coisa, a gente identificar quando isso é um transtorno. Porque se o adolescente ele é seletivo, isso é natural. Ah, eu não gosto de ir pra tal canto porque só vai ter adulto. Ah, eu não tenho nem o que Só vai ter conversar. velho. Só vai ter velho. Aí eu vou ficar no celular mesmo, mãe. Então deixa eu ficar em casa. Tudo bem, é seletividade, realmente. Ah, tal restaurante não é interessante, uma vez ou outra, né? Não, então fique, realmente não. Mas não abrir mão de tudo. Ó, um almoço em família num restaurante, vai sim. Se são religiosos, gostam de ir para alguma igreja, frequentar, vai sim. Porque se a gente abre mão de tudo agora, a gente talvez perca coisas que eles ainda não teriam nem maturidade para escolher. E que Coisas daqui a pouco. essenciais, né? O convívio em Exato. família é essencial. Então, assim, tem hábitos, por exemplo, almoçar e jantar dentro de quarto. Independente se a família tem horário ou não para almoçar todo mundo junto, que a dinâmica familiar cada um administra, saia do quarto e vá almoçar na cozinha, meu filho, minha filha. Ele tem que entender que tem hábitos e padrões que a gente não vai abrir mão. Porque senão daqui a pouco é aquela coisa, cadê meu filho? Eu nem sei. Ele tá lá no quarto dele, de uma forma, né, assim, camuflado, protegido, porque a gente tem medo do mundo lá fora, né? Nós pais, o que é que tá lá fora? E aí passa uma falsa ideia de que a gente tá protegendo nossos filhos, mas protegendo de quê? Protegendo de querer entrar na faculdade, de querer uma profissão, de querer namorar. Eu já tenho muitos adolescentes que dizem que não quer casar, que não quer ter filho, que não quer... eles não têm interesse em namorar e se relacionar com outras pessoas, afetivamente. Muitas vezes, o mundo no celular é pior do que o mundo real. Muito. O perigo tá muito. dentro do quarto. É. É verdade. Fantasma, o monstro, que a gente E temia lá muitas fora. vezes, assim, sem nenhuma supervisão, né? Sim.
tantos acessos ali disponíveis a inúmeras coisas. Não falo nem só sobre pornografia, que geralmente as pessoas pensam, pornografia. Não, mas tantas coisas, né, que dão ideias, ideação suicida, tanta coisa aí que os pais às vezes nem sonham que estão acontecendo. Desafios. Estão acontecendo. Desses, né? A gente viu um caso agora na internet que viralizou, né? Um desafio e tal, que a menina foi lá, pararapá. E aí? E é uma das coisas que eu digo aos pais, assim, antes seu filho tenha visto em pornografia, antes seu filho tenha... Ele tá vivo, a gente pode fazer qualquer coisa. Na hora que o problema que ele tem de acesso é a questão de tirar a própria vida, você não pode fazer mais nada por ele. É verdade. Tá? Então, nenhum problema do seu filho é tão grave quanto ele perder o sentido de vida. Nenhum. Seja bebida, seja droga, seja qualquer questão de sexualidade, nada é tão grave. Existem possibilidades, né? Mas Exato. uma vez que... Então, a gente tem que ser muito urgente nisso. Verdade. E quando você não gosta de se relacionar, você não cria sonhos futuros de entrar na faculdade, ter uma profissão, casar. Quando você dorme e acorda apenas para dormir e acordar, você pode questionar muito, por que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo? Então, tirar minha vida em qualquer questão que me incomode pode ser uma alternativa muito simples. Por exemplo, quando a gente pensa adulto, você tem coisas a deixar quando você pensa no suicídio, né? Você tem uma família, você tem filhos, você tem uma profissão, você tem... Um adolescente, ele não vê isso. No máximo, ele se apega aos pais, irmãos, às pessoas muito próximas. Mas eles não têm uma carreira, eles não têm um filho que dependa deles. Eles não têm muita coisa a se apegar. Eu acho hoje o público mais de risco. Mais de risco. E é mesmo. E hoje a gente vê cada dia mais cedo, 9 três anos. É verdade. Né? A gente teve casos agora de uma pessoa, 9 anos, 10 anos, 11 anos. É verdade. Era para estar brincando. Ou na transição, né, para adolescência, Sim. fazendo a transição para adolescência, né, da descoberta e tal. Meu filho tá nessa fase, tá com 11 anos, então tudo para ele é muito descoberta. Aí pegou a mão na mão da menina e tal, não sei o quê, e já terminou agora, porque vai mudar de escola, né, assim, Muito descolado. muito. E eu, meu Deus, né, falo pra Duda, o Pedro, não sei o quê. E se você perde, tá indo, né? Minha não, esse dia vai chegar. Mas o que você falou foi muito sério, principalmente que eu tenho 2 pacientes assim, e que perderam o sentido da vida. O que eu tô fazendo aqui? Quem sou eu no mundo? Pra quê? Né? Assim é muito mais fácil, ninguém vai sentir falta. Eu sou um peso. É. Tanto faz. E perder o sentido da vida é muito complicado. Demais. E é isso que tá É acontecendo. o que nos move, né? Ou não O ter, né? sentido. Não Ou só não perder, às vezes você nunca teve. Não tem sentido. Não tem sentido. Nunca teve sentido. Até porque o adolescente está na construção desse sentido. Exatamente. Descobrir quem eu sou no Compreendendo, mundo, exatamente. os vínculos que eu faço. As Se a gente parar para pensar na nossa adolescência, não faz tanto tempo não, nós somos jovens. Isso. Pois é. Muito Com jovens. licença. Muitas vezes o nosso, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero tal profissão, eu quero conhecer tal lugar. Hoje, muitos deles, adolescentes, já conhecem o lugar demais. Eu tenho um paciente que eu digo assim, se você trouxer o passaporte seu aqui, eu quero ver qual carinho que você não tem. 19 anos de idade. Já conheceu muita coisa, já... Então, assim, muitas coisas que a gente sonhava quando era adolescente, eles já fizeram. Já foi pra Disney 4, 5 vezes, quando chega aos 17, antes, quando se ia aos 15, 16, era muito sonho e projeto. Isso. Hoje já foram, já ganharam tudo que queriam comprar, que a gente às vezes, eu quero um dia trabalhar para comprar tal coisa. Eles já têm. Isso eu tô falando de um público específico, Sim, de claro, uma classe social claro, específica, sim, né? claro. Lógico, não é todo mundo. Mas até isso eu acho que contribui. Você não construir sonhos. Você tem. Já Tudo começa a fácil. dirigir num carrão, porque o uso do pai e da mãe geralmente já tem um carro para dirigir. Então, quais são os sonhos que vai fazer esse adolescente criar um sentido e querer correr atrás de um objetivo? E às vezes, assim, é muito pautado em coisas, né? Sim. E aí, essa questão social de pessoas, de relacionamento, às vezes eu fico pensando assim, o quanto que amizades, pra mim, fizeram a diferença na minha vida inteira, na minha trajetória. E ainda hoje fazem. E essas pessoas que ficam, esse público específico que tá com essa fobia social, não tem a oportunidade de crescer e amadurecer com amizades. E o quanto que a amizade faz a diferença na vida da gente. Uma amizade que perdura, ou até que é passageira mesmo, mas que tem sua contribuição, sua troca. E o quanto que aquilo é essencial na vida. É verdade. A necessidade de agrupamento, né?
de validação de um E a grupo. pandemia restringiu isso Tirou. demais. É aquela coisa assim, se eu estou num grupo, seja ele da escola ou um grupo religioso, todos ali têm algo em comum, mas Sim. todos são diferentes. Exato. Mas todos se aceitam. Isso. Né? Então todo mundo tá ali e a gente tem um objetivo e a gente é passar de ano, ou passar no Enem, ou estar na religião, na comunidade. Quando a gente perde o grupo, a gente perde também a validação de que aquilo que eu quero é importante. Porque às deixa vezes de o ser grupo é o que importante. ele mantém, Sim. seja onde for. E até os conflitos dentro Sim, do isso. grupo são importantes, Sim, né? trazer a maturidade, né? Traz a... E é Exato. interessante porque, assim, eles tanto não têm tanto mais essa necessidade do grupo, não todos, mas uma boa parte perdeu. Tanto faz, assim. Eu saio no segundo ano, vou fazer supletivo no primeiro ano, mas tu não lamenta, não, assim, tu não vai concluir o terceiro ano, fazer aquelas coisas de terceiro ano, de riscar a camisa, de participar daqueles eventos. Não, É indiferente. eu vou continuar vendo meus amigos, a gente vai se falando. Vou mudar de colégio, ou então não vou mais e tudo. É como se para eles realmente aqueles rituais, aqueles ritos de passagem, né? Ritos de passagem não... Isso choca a Já gente, tem né? importância. Choca a Sim, nossa geração. Sim. Porque nós passamos por tudo isso e sabemos da importância Isso. desses ritos, A gente né? dá valor a isso, né? Sabe sabe que como na isso é transição é importante. importante. E a adolescência é uma fase de transição. E de construção, Isso. né? Como a gente vem falando, né? De criar verdade. sentido e tudo. Aí se você vai pulando essas fases, essas etapas, o que sobra? O que foi construído? É verdade. E aí quando chega os pais lá, Merinha, o que eu faço? E agora? E aí? Quer que Merinha salve a vida dele? Merinha, não sei, Merinha. Pronto, é outra responsabilidade muito grande, porque eu atendo muito adulto, acho que é meio a meio, mas o adulto, ele vem por conta própria, ele escolhe, ele julga, ele avalia, e quando ele vai para lá, ele já vai tão crente que ele precisa e com referências, porque eu acho que hoje 100% do meu público é referenciado, é alguém que indicou, né? É muito difícil essa coisa assim, de vir em redes sociais e mídias, é mais indicação. Então, ele já vai predisposto a dar certo, que alguém referenciou. O adolescente, a maioria vai porque não quer, né? Obrigada. Aqui, na força do ódio. E porque minha mãe me trouxe. Principalmente quando é assim, um quadro desse de evitação social. Quando são conflitos amorosos, rarará, eles pedem, sabe? Conflito na família, quando eles pedem. Mas quando é essa questão de evitação social, eles não querem sair de casa, eles não querem fazer Não terapia. querem resolver aquilo, porque aquilo não é um problema. Na aquilo é verdade, é a cômodo, zona né? de conforto. E eles às vezes não sentem como um problema. Quem sente é quem está ao redor. É verdade. E aí, o que é que acontece? É um público que eu sempre digo assim, a gente tem que conquistar todos os dias. Eu tenho pacientes online que, às vezes, quando eu questiono muito, confronto muito, ele já desligou a chamada na minha cara. Aí eu mando mensagem. Aí eu sei, eu faço, ei, vamos fazer as pazes, fica com raiva de mim, não. Aí eu mando uma carinha piscando, aí ele, tá bom, tu quer completar os 10 minutos que faltam? Não, tá bom. É pra semana. Aí eu brinco. É uma sedução. De você, às vezes, levar grito, de adolescente, já fui afrontada assim, de cala a boca, eu não aguento ouvir sua voz, porque você está confrontando, e você saber que aquilo dali é uma reação, não a você, enquanto pessoa, mas é uma resistência de ouvir aquilo que você está trazendo naquele adolescente para ouvir. Então, não é um público tão fácil. Você tem que ter uma conquista diária. Eles são críticos, eles são analíticos. Eu já sei onde você está querendo chegar com essas suas perguntinhas, Josmery. Você quer ver onde você vai chegar? Você está arrodeando só para chegar naquele ponto de novo. Não vá, não. Desse jeito. Mas eu vou. Vamos lá, sim, senhor. Você não pode, não. Olha, a chave, eu já tirei até a chave da porta. Aí eu brinco. Você tem que ter uma certa informalidade, uma certa construção É de outro vínculo. manejo, né? É outro manejo. Mas eu sou apaixonada, encantada. Porque, é assim, gratificante, né? eu vejo um impacto muito grande na mudança de personalidade deles. Então, eu vejo, assim, uma responsabilidade triplicada. Porque eu me comprometo com ele, com o pai, com a mãe, às vezes com a escola. Não é só o adulto que eu me comprometo com ele e acabou. É com um monte de gente que está esperando alguma coisa daquele adolescente. É aquela rede de apoio todinho. Merinha, e com certeza alguns hoje já estão adultos. Sim. E aí? Eu tenho Como é que eles olham para isso? Eu tenho hoje um paciente que é muito interessante. Ela tem 27 anos e terminou o doutorado dela, já está sendo professora da universidade. Eu comecei com ela estava no 9º ano, ela tem 14 anos. Agora, entre idas e vindas, não fez tempo todo. Mas eu vi uma menina que ela tinha medo de sair do carro para comprar pão na padaria. Ela ficava em posição fetal, ela se encolhia toda de tanta timidez. Ela tinha dificuldade de fazer amizades, ela tinha dificuldade social.
E ela entrou na faculdade, saiu da faculdade, fez mestrado, já saiu direto para um doutorado e hoje está dando aula. Dando aula. Dando aula, é professor universitário com 27 anos Não de idade, comprava dando pão. aula, não comprava pão. Olha aí. Eu tenho outra que entrou lá foi uma criança que teve recusa de fala, meu Deus, agora esqueci o nome. Depois eu vou lembrar o nome. Mutismo seletivo. Ela teve mutismo seletivo na infância, depois superou, fez terapia. Aí quando entrou na adolescência, foi para mim. E aí ela não tinha recusa de fala, mas ela não falava sobre emoções, o que ela estava sentindo para ninguém. Que é um mutismo, né? Ela fala, só que não é dela, sobre ela. E aí, e também com ideação suicida, irarará, e sem sentido de vida. E depois você recebeu uma mensagem da mãe, assim, né? Agradecendo que hoje a filha era outra, que se relacionava, que tinha paquera, que tinha amigos. Porque primeiro ela começou a escrever o que ela sentia. A gente começou a trabalhar na terapia outros recursos para ela se expressar. E ela levava o caderninho terapêutico dela para a gente ir. Às vezes eu levava para casa, ela dizia que tinha vergonha de eu ler, mas eu dizia, é preciso. Até ela começar a expressar para a mãe o que sentia, porque ela não dizia nada. Então, era uma pessoa que ninguém entendia o que ela estava sentindo, nem pelas expressões, nem pela fala. Então, assim, é muito gratificante. Muito gratificante. Mas é um desafio. Quem se interessar aí pela fase... Eu tô lá, eu tô... Meu sócio tem adolescente, é um adolescente. Muito bom. Tá sendo bem... É isso. É um trabalho, eu falo que é um trabalho de construção, de tijolinho mesmo, né? É aqui, ali, um dia tá ótimo, outro dia eles chegam totalmente, né, fechados, assim, você vai. É uma relação de amor e ódio. Tem dias que eles lhe amam e tem dias que eles lhe odeiam. Exatamente. Tem dia que você faz a sessão 45 minutos, 50 até estica. Tem dia que 30 minutos eles querem parar. Vamos parar. Deu. Deu. Já deu por hoje. Mas é interessante, deu por hoje, mas eles vão pra casa aqui, né? Aqui vai. E outra, tente dar alta. Não, mas você não vai me botar pra fora daqui, não. Aí eu vou trabalhando no processo de alta, aí vou deixando 15 dias, 3 semanas, uma vez por mês. Essa semana mesmo, um que já tinha tido alta, eu quero ir pelo menos uma vez. Cria um vínculo, eu posso lhe seguir no Instagram, posso mandar mensagem de vez em quando. Então, assim, são às vezes carentes. Né? Eu já tive a paciente que eu quis dar alta e a mãe fez de jeito nenhum. Porque eu não tenho paciência para ouvir essa criatura, não. Pode continuar aí. Isso faz muito tempo, acho que faz uns 10 anos. Pode continuar o tempo que for, não me incomoda. Eu fiz, olha, mas não é assim que funciona. Você é a mãe. Tanto que ela brincava, dizia que era a maternidade compartilhada comigo. Que pesado. E aí, o papel dos Tem pais umas que nessa- brincam com isso, eu brinco também. Ah, você é minha mãe. Quando eu sei que é uma brincadeira, que é uma mãe que realmente dá as coisas que tem. Eu não brinco, é mesmo, é metade meu, viu? Pelo menos emocionalmente é metade meu, eu brinco. Mas quando isso tem um fundo de verdade, aí não é brincadeira, não. Tem É a que ser gente trabalhado com essa você mãe trabalhar com a também. mãe. Você não querer ouvir seu filho. E tem muitos casos que os pais, né, que demandam, na verdade. É igual com criança, assim. A maioria das crianças, os pais demandam mais do que a criança. A criança está ali por consequência. Mas adolescente, eu acredito que também tem, né? Também. Tem casos, assim, muito chocantes, né? Que a gente vê, assim, o ambiente familiar, ele é invalidante demais se você não tiver uma estrutura emocional boa. Né? Alcoolismo, materno-paterno, agressividade, abuso, críticas muito severas, ou aquela coisa, assim, do determinismo. Eu quero que você faça isso, senão você não vai ter sucesso, você não vai ter dinheiro. Você pensa que você fazendo arquitetura, você vai ganhar o dinheiro que seu pai, como médico, ganha. E às Então, vezes pode até deixar seu carrinho novo aí e começar a andar de carrinho popular barato. Tipos de fala, sabe? invalidando, às vezes, né? Tipo, É. isso presta lá pra nada, Exato. né? Coisas que vão ficando aqui. E Você chega uma pensa hora que você vai chegar num lugar, as pessoas vão lhe chamar de doutor se você não for médico? Qual o impacto nisso na vida do adolescente? Primeiro, escolhas frustradas, né? Aquela coisa assim, eu quero fazer isso para apoiar meus pais. Ou aquela coisa assim, de comprar uma briga com o pai por uma coisa que ele vai ter que passar a vida provando que vai ter que dar certo. E às vezes você para e diz assim, será que eu vou conseguir? Né? Ou muitas vezes até desisto. Se não é para fazer o que eu quero, também não quero fazer o que meus pais querem, que também é um Não vou comportamento fazer bem nada. comum. Bem comum. Então, assim, é uma fase que a gente tem que ter muito, um olhar muito atento, um olhar muito sensível. Tem muito manejo, né, pra lidar com tudo isso. Desafio. É um desafio muito grande, né? E aí ele chega agora e fala, olha, não quero ir pra escola.
Não, tá tudo bem aqui dentro do meu quarto, não quero ir pra escola, não quero, e também não quero estar aqui, né? Mas a gente sabe Apenas. que ele precisa ir pra escola e tal. E como que é esse trabalho? Como é que você começa? Porque tem, né? Como é que você leva isso? Qual o manejo? Olha, a gente tem tido agora um comportamento deles, que é muito assim, faz o primeiro ano, faz o segundo ano, depois, no meio do ano, faz para a faculdade particular e faz supletivo. Para entrar cada vez mais cedo. Então, eu tenho pacientes hoje que fazem medicina com 16 anos, passaram. Tô com 3 pacientes. Já tive uma que passou em odonto com 15. E aí? Os pais emancipam, faz todo o trâmite e colocam na faculdade, julgando que seus filhos têm maturidade. E depois eu escuto de alguns, como a semana passada eu atendi uma que está fazendo medicina, hoje ela está com 17, já está no segundo período, terceiro. Eu não tenho a maturidade que outras colegas meus têm, que tem 4 anos a mais que eu, que já tentaram cursinho 2 anos. Ela passou de primeira na faculdade particular. Então, tem outros que tentaram 2 anos, 3 anos, foram amadurecendo. Então, ela diz assim: eu me desespero por uma prova, depois eu tiro nota boa, mas eu me desespero e todo mundo olha para mim e faz: para que tudo isso? E na cabeça dela, aquele desespero é muito real. Claro, gente, é uma criancinha toda com 16 anos, um adolescente, criança não, adolescente, 16 anos, numa faculdade de medicina que é extremamente exigente. Então, tem algumas coisas, aí tem alguns casos, como, por exemplo, se for uma fobia, a gente tem que identificar primeiro a gravidade, indicar para um psiquiatra, tem que fazer uso da medicação, e a gente tem que entender qual o maior dano. Aquele adolescente ter crises de pânico, 2, 3, 4 vezes por dia ou a semana toda, porque a gente está gerando nele também uma repetição de uma coisa traumática, Sim. né? Não é uma crise de ansiedade que eu vou no banheiro, choro e volto para a sala. Não é. Tem alguns que têm pânico mesmo. Eu já tive pacientes de não conseguir entrar e de enrijecer musculatura e voltar para o carro dos pais, assim, e entrar no carro do pai sem conseguir. Num caso desse, tem que ter intervenção psiquiátrica e avaliar se realmente esse processo de deixar em casa, fazer o tratamento acompanhamento ou fazer online e depois emancipar e fazer um supletivo seria a alternativa. Para ganhar tempo para o tratamento, Sim. né? Porque uma hora vai ter que entrar na faculdade. Em alguns casos, é acompanhamento psicológico, medicação e enfrentamento, né? A de sensibilização. Agora, a escola tem que acolher, porque talvez aquele aluno ele vai sair muito de sala, muito. Ele vai pedir suporte, ele vai para banheiro e alguém vai ter que estar acompanhando, porque ele tem vômito, ele tem crise de choro, ele tem taquicardia. Todo um acompanhamento para ele se sentir seguro. Ele vai ter que sentar perto de porta, perto de janela, ele vai ter que... Todo acompanhamento. E as Então, escolas às vezes não estão preparadas, Não, né, é. para isso, É, né? E não. nem querem. Às vezes muitas acham que é frescura, né? Coisa de adolescente, coisa assim. Mas eu acho que a pandemia também trouxe isso. É Uma mesmo? sensibilização maior De todos, né? de todos. De todos. verdade. Você já A consegue gente enxergar essa já. mudança. Já. A gente já consegue até faculdades. Tem faculdades que, assim, as pessoas, eu já tive, tanto em público como em particular, dos próprios coordenadores entrar em contato. Ó, tá acontecendo isso. Comunidades religiosas. Eu tenho hoje pacientes que vêm de comunidades evangélicas ou católicas, que os próprios líderes estão, né, eles se solidarizam e uma pessoa paga, outra pessoa paga, porque às vezes são pessoas que não podem. Lógico, a gente dá desconto, a gente, né? A gente ajeita. Ajeita. A gente faz nossa parte. Mas de pessoas que estão perto, que nem é da família. Encaminha, outra pessoa paga. Não, eu Tem me um responsabilizo olhar, por né, esse adolescente. É atento. impressionante como as pessoas Que estão bom assim. que isso está ó, acontecendo, né? E muitas vezes fora de casa. Olha só. E Mas, dentro de casa, às é. vezes, não tem o apoio que necessita. É. É muito interessante isso, né? É incrível. São coisas que a pandemia trouxe, né? E que a gente tem que aprender a lidar. A parte boa da pandemia, É. eu acho que é isso. De a saber que todo mundo conscientização, pode adoecer emocionalmente. isso. Todo mundo pode ter depressão, todo mundo pode ter ansiedade, síndrome do pânico. E dá atenção Ninguém a está isso. imune. Exato. E não é drama, não é É. querer chamar a atenção, né? É. Tem, Tem, mas tem também. a patologia, né, real existe e não é fácil. Não é verdade. fácil para quem passa, não é fácil para quem acompanha. É. E esses que existem, assim, que quer ludibriar a regra, a gente percebe muito claro. Ah, não quis voltar porque colou muito, aí não quis voltar para a escola porque não ia mais poder colar. Então, o online me beneficia. A gente identifica muito rápido. Quando é um sofrimento, a gente vê, o corpo reage, o sono altera, a irritabilidade, a gente consegue
perceber muito fácil. O corpo fala, né? Eu tenho um agora, que a dificuldade dele voltar foi essa questão cognitiva. Eu chamei os pais, professor de reforço em cada disciplina. Nada de um geral, é um para cada um, porque no ensino médio não tem esse não dá, professor né? polivalente. Não tem, Não tem professor polivalente, ele só vai ganhar e não vai trabalhar. Um de cada área, vamos dar suporte a essa criatura. Eu vou falar com a escola, a gente vai, né? Se for para final, não tem problema, a gente faz um laudo de encaminhamento. O medo dele era Ser reprovado. ser reprovado. Mas é um dentro de muitos outros que realmente o medo é social. Difícil, né? Um desafio, né? Aí a escola percebe, sabe o quê? Uma coisa, fica muito no cantinho lendo, bota fone de ouvido e fica no cantinho, aí diz que tá ouvindo música. Não, eu tô ouvindo minha playlist. Não é. A escola já tá muito atenta, chama os pais, tá o tempo todo isolado, tá muito no banheiro, saindo muito da sala, o professor percebeu que ele tá o tempo todo com a cabeça encostada na parede. Então, essa sensibilidade, eu acho que Tá existindo mais, Tá. né? E em casa, quais são os sintomas? O que que a gente... Os sinais, né? Sintomas não, sinais, né? Que você fala, olha, esse adolescente tá acontecendo alguma coisinha, né? Às vezes os pais trabalham bastante e tal, e não conseguem perceber, mas tem alguns sinais. Sempre tem, né? sempre tem. Fala pra gente sobre esses sinais. Eu acho que é a evitação da socialização familiar. Não assiste mais um filme, não gosta, mesmo que a gente peça para escolher, né? Escolhe o filme, de sentar à mesa para comer junto. Uso excessivo de celular, de videogame, de computador. A questão do quarto sempre muito fechado, né? Aquela coisa do escuro, a inversão de horário, de passar... Quando eu falo inversão de horário, não é assim de uma sexta para um sábado para um domingo. Que todo adolescente ama isso, né? gente. É muito Sextou, bom. vamos Você lá. ficar até 2, 3 horas da manhã e dormir até 1 hora. Gente, isso é bom, né? O mundo deles funciona de madrugada. É de segunda a segunda. Não só o deles, né? Não só deles. É bom de verdade. Não. É não. A partir de uma idade. Deixa aí você não. virar um zerozinho aí, que você vai ver que com 9 horas, Eu gosto. 10 horas a gente já tá. Né? 9 horas eu já. Gente, é sem condições. Não, A é. Duda é sem minha condições. caçula pra dormir. Não, mas sem condições, porque eu Não, Duda é uma 11h30, exceção. por aí, né? Duda é uma Não, exceção. 9 Mas eu te horas. invejo. Eu te invejo que eu queria, só não posso. Mas, assim, são comportamentos muito típicos. Às vezes, alimentar, ou a recusa completa, seletividade demais, comida e tudo, e agora só come a mesma coisa, ou compulsão alimentar. Tem, lógico, tem automutilação, todo, mas esses daí são mais... Acho que comportamentos Extremos, que né? fogem ao antigo padrão ou a uma normalidade, né? Isso. Os excessos. Agressividade, né? De tudo que acontece que irrita, dá murro, joga coisa no chão. Muitas vezes são a junção de pequenas coisas. Você não vai ver um adolescente deitado na cama chorando o dia todo, chamando sua atenção. É muito difícil. A não ser que seja uma coisa bem histriônica para chamar sua atenção. Mas o sofrimento deles é muito velado. Então, são coisas muito sutis, que você vai pegando. Era uma pessoa super organizada, o quarto agora é um caos. Ou era vaidosa e, de repente, não quer... O menino não quer cortar o cabelo, não porque acha bonito o cabelo grande, mas porque não quer Vai se cortar. esconder. Se esconder, exato. A menina também, que começou a... Não tem mais a vaidade que tinha. Essas mudanças de comportamento para adolescentes são muito características. Interessante, né? E aí, quando a gente vai vendo, né? Vendo esses sinais e tal, para não chegar ao extremo, ou se chegar ao extremo, é pedir ajuda. Vai pedir ajuda. Não é dizer O falar que é ideal é não chegar ao extremo. isso. Porque até a questão, assim, de... eu tenho alguns adolescentes que, quando pedem para terapia, que já tem esse público também, né? Assim, esse perfil. Já está há um bom tempo, e os pais, não, isso é besteira. Ô, menino, não, se fosse para fazer terapia, quem fazia era eu. Não sei o que, né? Que, assim, É uma fala recorrente. Você É essa, correto. né? conversa comigo. Conversa comigo. Eu não tô aqui. Essa é a melhor. Eu tô o tempo todo em casa. Fala. Eu sou sua Pagar psicóloga. Você falar É. da sua vida que eu já Exato. conheço. Fale comigo. O que é que você tem de problema que eu não posso ouvir? E que Você problema, tem tu tudo. Você tem É. comida, tem casa, tem tudo do bom e do melhor. Por que Qual é o seu Qual é o seu problema? problema? Que você não tem que sair de casa trabalhar, você não tem que pagar a conta, aí começa a dizer os problemas dele, né? Aí, pra ele validar, vai dizer assim, eu que tenho problema, você não tem, não. É. Esse compreensão. públicozinho, quando chega lá, aí chega nessa questão, assim, de... Eu tava há muito tempo querendo vir.
E antigamente, eu acho que há uns 10 anos atrás, quando eu atendia adolescente, a gente tinha muita aquela coisa, conflito de amigas, a exclusão de amigas, 14, 15 anos, a paquerinha, o paquera que ela ficou, depois a amiga foi lá e ficou também, o fura-olho, né? Aquela coisa. Hoje em dia, gente. Hoje em dia é coisa séria. Gente, eles trazem conflitos e questionamentos de valores, de sentido, de orientação, de filosofia de vida, de tudo. Que tem hora que eu digo assim, eu vou estudar um pouquinho sobre isso na próxima sessão. Sessão, eu vou para esse autor aí. Seria uma imaturidade muito madura. É assim, não é nem maturidade, é conhecimento demais. Eles conhecem de Informação tudo. demais. Eles já chegam na terapia sabendo a abordagem, o que quer dizer logoterapia, o que quer dizer psicanálise, o que quer... Olha, eu não quero essa abordagem. Já chegam. Eles já chegam psicodiagnosticados. Eu acho que eu estou com depressão, um pouquinho de síndrome do pânico. Porque na última vez que eu tive taquicardia. É isso aí. Eles chegam autodiagnosticados. São as figuras. Entendi. Confrontam você. Não vejo desse jeito, não, Josmero. O adulto, ele faz, vou pensar. Ele faz, não acho, não. Você tá certa, não. Faz sentido pra você? Não. Não faz Não tem nada a ver comigo isso aí, não. Mas é mesmo, né? Tem não. Então vamos pensar de outro Tá jeito. vendo? Ou se faz. Eu não tinha pensado nisso, não. Mas também você vai lá, né? Cutuca, né? Essa linguagem, né? Que faz eles se aproximarem da gente, né? Ai, gente, que papo maravilhoso. A gente podia ficar aqui 1 hora, 2. Não é? Ainda tem mais 2 horas? Queria. Não, a gente já vai deixar o próximo marcado, entendeu? Deixar aí na sua agenda. Uma Pra hora. gente deixar. Mas assim, pra gente finalizar, vou fazer a perguntinha pra ela. O que é a psicologia pra você? Eita, a psicologia pra mim. Na verdade, a psicologia pra mim foi uma decisão muito racional. Por minha irmã ser psicóloga, né, vocês conhecem. Eu, aos 13 anos, comecei a ler os livros dela. Eu gostava muito de ler e eu não tinha um acervo literário na minha casa, né? Meus pais não compravam, não tinha esse grau intelectual. Então, comecei a usar os livros da minha irmã para uma coisa que eu tinha interesse. Eu comecei a ler Rolomei, Viktor Frankl. Tentei alguns de psicanálise, não entendia com 13 anos. Mas eu comecei a gostar de psicologia conscientemente. Eu lia muito livro de psicologia. Lógico, muita coisa eu não entendia, mas muita coisa eu entendia. Então, quando eu decidi fazer psicologia, a minha mãe ainda questionou, porque sua irmã vai, você vai também, sua irmã é totalmente diferente, ela é muito extrovertida, você é mais tímida, eu era muito tímida, tratei em terapia, tratei no próprio curso, né, que o curso bota a gente pra... Mas sou mais reservada do que ela, não sou tímida hoje, mas sou reservada, eu sou mais, né... Mas teve um descrédito da minha família, de novo, outra psicóloga, 2 raios caindo na mesma casa, 2 que vão passar fome, né? Naquela época. E passei em psicologia e engenharia civil na federal. E não fui fazer engenharia, porque eu não queria. Enfim, nem minha matrícula. E aí fui para psicologia. E aí depois minha família foi gostando. Então eu já sabia da psicologia o que eu gostava. Eu já conhecia. Quando ia ter as disciplinas, eu já tinha lido os livros. Eu já tive essa facilidade de escolher muito bem. Então eu acho que foi uma decisão na minha vida muito acertada, muito assertiva também. Eu sabia o que eu queria. E quando eu entrei na psicologia, eu sabia que eu não queria sala de aula. Eu não queria, eu queria cuidar das pessoas. Então tentei ser... Ainda dei aula numa escola técnica, não é para mim. Trabalhei em educação, que eu não achei que eu ia gostar, mas eu me apaixonei. Passei 10 anos e me encantei. Porque era com criança também. Então, assim, é a fase que a gente pega muita coisa e ajuda e desenvolve. Mas eu sabia que era uma missão. E eu sempre digo assim, que eu tenho uma psicologia, tanto a parte profissional, a parte humanitária, mas eu tenho a parte também espiritual. Eu sempre gosto de dizer assim, eu trabalho também, né? De dizer assim... É meu campo missionário também, é meu dízimo de tempo, né, que eu dou, Deus sabe, sempre eu tiro meus pacientes de dizer assim, vai muito além de uma profissão para mim. Eu digo a meu filho assim, ele fala, mamãe, você trabalha muito, porque tem dias que eu tiro assim 12 horas seguidas, para poder ter alguns dias com ele livre, alguns expedientes, não é todo dia não. E eu digo, filho, mas mamãe sai tão feliz, eu saio cansada, mais cansada do que eu entrei, mas eu saio mais feliz do que eu entrei. Eu saio muito feliz, eu saio muito assim, eu acho que eu nunca sou de reclamar de cansaço, nunca, porque eu gosto demais, me cobro, estudo, pesquiso, e sento, evoluo o paciente, mas eu gosto, então é uma coisa que vai além de profissão para mim. Ai, que Lindo, delícia. né? Lindo demais. Não pesa, né? É suave. E meu filho já disse que vai ser psicólogo.
3 raios na mesma Três família. raios na mesma família. Ele brinca. A professora fez uma vez, perguntou, mas Bernardo, você argumenta tanto, suas argumentações são muito interessantes. Eu sou filho de psicólogo, né? Coisa linda. Então, o raio caindo De novo. Ai, Que raio menina. bom esse, viu? Bem assim. Muito obrigada, né? A gente só Muito tem a bom. agradecer. Muito né? obrigada. Galerinha, foi ótimo. Foi ótimo, né? A Vamos gente fazer poderia o segundo ficar aqui. bloco? Esse foi o nosso Papo em Mente de hoje. Maravilhoso, não é? bom. Com a Merinha. Espero que vocês tenham gostado, que pra gente foi muito bom. E nos sigam nas redes sociais, né? Dúvidas, críticas, sugestões. Estamos aqui. YouTube, Deezer, Instagram. Olha lá, o sininho agora. Porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Ah.